Hoje nós vamos apresentar a doutora Carla Dornan. A doutora Carla, ela é médica formada em medicina, tem uma área de atuação em dor, também é graduanda em filosofia e pós-graduada em filosofia patrística e medieval. Boa noite, salve Maria. Tudo bem, pessoal? Ei. Obrigada. Queria agradecer, pessoal, o convite, a Roseli, o Ricardo, o pessoal da Pastoral, o Padre Anderson, a confiança de estar aqui de novo. É uma alegria sempre poder falar um pouquinho aí da defesa da vida. E a presença de todos, né? Porque um sábado à noite encarar a cultura da morte é um tema espinhoso aí, então vamos lá. Eu queria só aproveitar um minuto para pegar a leitura de hoje. Não sei quem já estava na missa ou quem vai pegar a leitura amanhã. Mas é impressionante como bateu a leitura da missa com o que a gente vai ver agora. A primeira leitura que foi Abacuque, que ele falava assim, um clamor, né, do profeta para Deus. Fala, por que me deixais ver a iniquidade e contemplar a injustiça? Diante de mim está a opressão e a violência. Né? E aí ele vai continuando. Assim, por que me deixais ver a iniquidade e contemplar a injustiça? É isso que a gente sente, essa angústia que a gente sente toda vez que a gente para estudar as questões de cultura da morte. Porque é muito pesado, né? Não é coisa simples. Hoje a gente não vai entrar nesse sentido de profundidade mais cruenta, né? Estava até falando para vocês, mas nós vamos tentar ver um pouquinho os aspectos do que é isso que a gente chama a cultura da morte, como o próprio padre comentou. Não é só um movimento, uma coisa unificada, é uma coisa que envolve escola, estudo, mídia, envolve toda a cultura que a gente está inserido mesmo, até os meios de música, livros, né? E por aí vai. Quem primeiro tornou esse termo mais conhecido foi o Papa São João Paulo II, né? Com a encíclica do Evangelium Vitae. Vai ficar um pouquinho ruim de ler, né? Mas aí a gente vai tentando ler junto aqui. O Papa, ele levanta esse problema lá na época do papado dele e faz essa resposta maravilhosa da igreja. Quem não leu ainda, vale muito a pena, é uma encíclica maravilhosa. E qual que foi uma questão que a gente costuma ver aqui, de frente, logo de cara aqui no Brasil, é a questão do aborto. Tem várias outras questões, mas o que mais chega até nós é essa disputa da legalização do aborto, do avanço das restrições, de retirada das restrições ao aborto, né? Mas não para aí. Em vários países, na Europa, Canadá, Estados Unidos, alguns estados lá dos Estados Unidos, Austrália, tem se avançado eutanásia, suicídio assistido, que é quando o médico auxilia o paciente a realizar o próprio suicídio, né? E até o ponto aí da gente ver alguns casos de infanticídio. Acho que vocês, alguns puderam acompanhar aí a história que ganhou a mídia, né, do Charlie Gard, do Alf Evans, 2018, aí um pouquinho para frente, que foram crianças que tinham graves problemas genéticos, congênitos, dependiam de aparelhos e os médicos decidiram desligar. Então, assim, não era morte encefálica, eram crianças que dependeriam o resto da vida de aparelhos, não teriam uma vida cognitiva desenvolvida, teriam uma série de questões, mas tinham vida, tinham interação, tinham amor da família, e os médicos ali na Inglaterra decidiram desligar os aparelhos, foi para a briga judicial, conseguiram que outros países recebessem a criança, mas a Inglaterra não liberava o transporte da criança, enfim, no fim das contas os dois casos foram a óbito. Isso aí já é um indício, uma introdução de alguns casos de infanticídio mesmo. Essa criança tem problemas, então para que nós vamos continuar a fazer uma vida de sofrimento? E o argumento sempre foi pelos melhores interesses da criança, né? Então aí a gente vai vendo também um pouquinho essa questão da linguagem, que eles usam muito na questão da cultura da morte. E o que o Papa São João Paulo II falava lá na Evangelium Vitae, né? Ele comenta que ele quer abordar esse tipo de atentados contra a vida nascente e terminal, né, que são a questão, principalmente as questões do aborto, infanticídio, a questão dos contraceptivos e a questão da eutanásia, suicídio assistido e todas essas outras que foram avançando. Mas que elas, no geral, ganharam esse caráter de perder o caráter de crime para assumir, paradoxalmente, o contrário, o caráter de direito. Aquilo que a gente via como um crime, assassinar o outro, virou um direito. Não, eu tenho direito sobre a morte, eu tenho direito sobre a morte do filho que está no meu útero. Então, assim, começou a virar esse discurso de direitos.
E aí ele vai, inclusive, aqui usando o Estado e os profissionais de saúde para executarem essas mortes, né? E ele fala que existe uma crise profunda da cultura, que isso não veio a partir de nada, mas também ele não deixa assim no ar como se isso fosse natural. Quando a gente vê aquelas imagens, aquelas disputas, a gente parece manifestações de uma sociedade em desenvolvimento comum, democracias. Né? Tem quem é contra, quem é a favor, vai lá, faz as manifestações e vão disputando a questão política. Parece uma coisa natural, é como vai chegando pra gente. Eu tenho, cada um tem a sua opinião, eu tenho a minha, ele tem a dele e tudo mais. Mas não é dessa forma, não é tão natural assim. É lógico que cada um tem a sua opinião, mas não é dessa forma tão natural que foi aparecendo, não. E o São João Paulo II já percebia isso, ele falava que tinha uma certa imposição dessa cultura antissolidária e de que essa cultura da morte ela era ativamente promovida, não foi uma coisa natural que foi acontecendo pelo desenvolvimento dos tempos. Ele percebia isso e comenta isso no Evangelium Vitae. Então a igreja teve uma reação a isso já lá naquela época, né? E entrando então nessa questão de, isso é um fenômeno orgânico? Então, essas questões, essas brigas de aborto é um fenômeno orgânico? Aqui, esse é um site lá de um instituto abortista, que ele tem mapeado assim, todos os países, quais são legalizados o aborto, são os países em verde, quais são legalizados em alguns casos. Então, legalizados por questões sociais e econômicas são os azuis, para preservar a saúde da mulher são os amarelo, proibidos eram os vermelhos, ou para salvar a vida da pessoa. Então, está tudo ali mapeado. Tá bom, isso aqui não quer dizer muita coisa, afinal de contas, isso aqui é um instituto pró-aborto. Mas se a gente for cavar mais um pouquinho, no site das Nações Unidas, a gente tem esse mesmo mapeamento. A gente tem país por país, até aqui a gente tem os países da América Latina, nós estamos aí no meio também, eles têm um por um quais são autorizados o aborto em cada caso, para salvar a vida da mulher, para preservar a saúde mental, saúde física, para a questão quando a mulher tem alguma deficiência cognitiva, questão de incesto, estupro, de problema fetal e por aí vai. Então assim, eles têm em cada país, esse aqui permite aborto aqui, aqui e aqui, está tudo mapeado, né? Isso daqui a gente pega aberto no site da ONU. A gente pergunta, você tem um mapeamento desse na ONU sobre todos os crimes, sobre assassinatos, sobre outras questões? Não, mas sobre o aborto você tem. Então já começa a falar, não, o que chama tanto a atenção assim? Por que eles estão tão de olho nessas questões do aborto? E aqui no Brasil, a gente viu, foi a nossa conversa do ano passado, as questões do aborto, pelo menos avançando pelo STF, que foi também como foi nos Estados Unidos, né? Dada a conjuntura e o momento histórico. Nos Estados Unidos foi a Roe versus Wade que abriu a questão do aborto lá em 1973. Aqui foi avançando por ativismo judicial, né? Não avançava as questões de aborto no Congresso, porque tinha lá as disputas e não passava. Aí o STF foi um por um avançando, em caso de anencefalia, depois de um tempo, em caso de até 3 meses da idade gestacional, aí entrou na questão da sistolia, né? Então, e por aí foi. E qual que é o contexto mundial que levou a isso, né? O que foi essa histórica, essa conjuntura que levou a isso? Aí eu vou pedir um pouquinho de paciência, porque a gente vai voltar um pouquinho mesmo. A gente vai ali entrar no mundo pós-guerra, tanto da Primeira quanto da Segunda Guerra. Imagina um pouco lá. Foi aquele caos político todo, todos os países tiveram alguma perda, perdas familiares, perdas financeiras, né? Os países da Europa mesmo estavam muitas vezes fisicamente destruídos, né? Então ali o mundo ficou chocado diante das guerras, o que eles queriam era a paz mundial. Então depois da Primeira Guerra, teve lá a formação das Ligas das Nações, vocês lembram dessas coisas? Eles estavam tentando estudar e manter tanto as relações quanto estudar as questões que poderiam ajudar a manter a paz mundial. E depois em 1945, isso daí virou a ONU, depois da Segunda Guerra virou a ONU mesmo, né? A Organização das Nações Unidas. Que inicialmente eles se voltaram mais para essa questão só de um estabelecimento, de um relacionamento, dessas questões internacionais da paz mundial, mas pouco depois, logo no início, eles já começaram a se envolver com algumas outras questões que já vinham também de pano de fundo. E aí nós vamos falar de 3 pontos. O primeiro é esse daqui, a explosão demográfica, que 3 pontos que influenciaram esse pós-guerra e que desembocaram no que a gente está vendo hoje. O primeiro foi a explosão demográfica.
O que era isso? A gente ouviu isso nas escolas, né? Mas como que isso influenciou esse entendimento? Isso daí nasceu nas teorias do Malthus, do Thomas Malthus, lá do século XVIII, sobre ensaio sobre o princípio da população. O que ele dizia? Ele falava que a população crescia numa progressão geométrica e os recursos alimentares, físicos, numa questão aritmética. Basicamente, em algum momento, ia ter uma crise, porque ia ter muito mais gente do que a Terra, os nossos recursos eram capazes de oferecer. E a gente ia passar fome, ia ter guerras, ia ter catástrofe e tudo mais. Esse entendimento teve um recrudescimento ali, bem nesse período do pós-guerra, com o neomalthusianismo. E até teve uma publicação que ficou bem conhecida, que foi A Bomba Populacional, de 1968, fazendo todo esse alarmismo nessa questão, padre. E aí a resposta imediata, se você acha que está crescendo muito a população, é inevitável, é concluir que então a gente precisa de um controle populacional. Esse foi um dos entendimentos ali, uma das ideias que estava em voga na época. E logo naquela questão da ONU, quando foi estudando essas questões da paz mundial, logo eles foram sendo convencidos de que um dos problemas era que estava crescendo muito a população, se não controlasse ia dar mais guerras, né? Então isso foi uma das questões. O segundo que eu mencionei foi um desdobramento da teoria da evolução, né? O Darwin publicou lá A Origem das Espécies em 1859. Se a gente não tardou muito para aplicarem isso na questão humana e desenvolver o entendimento da eugenia, que era o quê? Se na teoria das espécies, na teoria da evolução, a gente entende que você tem a sobrevivência do mais apto e aí as espécies vão cada vez mais ficando mais evoluídas e na reprodução entre elas vão selecionando os melhores genes. Então, por que isso não acontece também com os homens? Então, se você deixar sobreviverem só os mais aptos, você vai selecionar os melhores genes e vai ter uma raça humana melhor. Essa era a ideia da eugenia. E isso ganhou muita seriedade. Isso no começo não era mal visto. Ganhou uma coisa científica mesmo. A gente tem a Sociedade Americana de Eugenia, que incrivelmente durou aí de 26 até 72. Teve sociedades na Europa de eugenia também, em vários países da Europa. Aqui foi uma reunião da Sociedade Americana de Eugenia. Você vê também que, assim, curiosamente, a maioria aqui você vê que é uma classe rica, uma classe mais caucasiana, né? Então também tem uma coisa que com o tempo foi virando uma coisa de preconceito, de racismo, etc. Mas isso daqui tinha congressos, relatórios, publicações, revistas, periódicos. Então a eugenia virou um conhecimento científico, isso estava em voga na época. Até desembocar em algumas questões políticas mais agravantes. Então teve esterilização compulsória em alguns estados, nos Estados Unidos, em alguns lugares na Europa. Eles forçavam a esterilização ou de pessoas que eles falavam que eram mentalmente debilitadas ou que tinham algum problema genético ou pessoas que não tinham um conhecimento desenvolvido. Aqui, essa foto, ela está recortada aqui, mas eu fiz questão de deixar só aparecendo aqui os cartazes, porque isso aqui parece uma piada de mau gosto, né? Você vê que as pessoas colocaram os trabalhadores ali, tiraram a foto, e se você vai ler o que ele está escrito, é assim: olha, eu não consigo ler essa placa, você acha que eu posso me reproduzir? Eu tenho o direito de me reproduzir? Olha, vocês acham que eu tenho o direito de encher a prisão com os meus filhos? Então, assim, eles fizeram um abuso daquelas pessoas, na verdade, né? Então, isso daqui, para você ver como que era o entendimento dessa questão de eugenia. Eles olhavam aquelas pessoas com desprezo, falavam assim: pô, ele não consegue nem ler a placa que ele está segurando, ele tem direito de ter filho, de superpovoar o mundo, né? De piorar aí a evolução, atrapalhar a evolução da raça humana, etc. Então essa foi a questão da eugenia, que foi tendo uns desdobramentos bastante graves que a gente viu que desembocou na Segunda Guerra, né? E o terceiro ponto, que vem lá também do século XVIII e XIX, foi a formação das grandes fortunas americanas, aquela coisa dos metacapitalistas, Rockefeller, Ford, Carnegie, Vanderbilt, foram várias, né? E com aquelas grandes fortunas, eles começaram a ter questões, tanto questões ali de impostos, como que eles iam lidar com aquele dinheiro todo, como questões humanitárias mesmo. O primeiro Rockefeller, ele era um protestante, então ele acreditava em Deus e tudo mais, então eles tinham um desejo de fazer filantropia, e eles fizeram as fundações. Uma das primeiras foi a Fundação Rockefeller em 1913, depois tiveram várias outras dessas grandes fortunas, e no primeiro momento era fazer filantropia, era para ajudar os mais pobres nos Estados Unidos e os países também
mais pobres no mundo. Então, primeiro eles investiram em saúde, questão de verminose, vacinas, investir em universidades, né? Tiveram esse tipo de atuação. Aqui o Rockefeller I e II. O Rockefeller II, ele já começou a abrir um pouco essa questão de entrar no controle populacional. Não tão forte quanto o Rockefeller III, mas ele já abriu um pouco. O Rockefeller II, ele colocou a Fundação Rockefeller no sentido de incentivar o desenvolvimento de demógrafos e sociólogos para poder estudar essa questão populacional e encontrar soluções para o crescimento populacional. Eles também colocaram para investigar desenvolvimento genético, para ver como melhorar a raça humana, tinha umas outras coisas, além dessa parte de medicina toda que eles avançavam, de sanitarismo. Mas ele já teve esse começo. Hoje em dia a Fundação Rockefeller é gigante, né? Eu coloquei essa foto que ela tem uma certa beleza e uma certa ironia, porque você vê que a imagem central deles, não sei se alguém já teve chance de ver lá, é uma estátua do Atlas, aquele deus grego, segurando o mundo nas costas. Então eles têm para si, eles tomaram para si essa coisa de que eles estão salvando o mundo, segurando os problemas do mundo nas costas. Então é um pouco essa visão que eles iam tendo, só que foi realmente, né, a coisa se distorcendo. Então essa questão de formar especialistas de lideranças foi lá já do Rockefeller II. O Rockefeller III, ele entrou com força nessa questão do controle populacional. Ele achava que tinha que ter controle de natalidade, tinha que desenvolver políticas natalistas nos países periféricos, nos países subdesenvolvidos, em desenvolvimento. E ele apresentou os planos dele lá para a Fundação Rockefeller, mas a própria cadeira lá, os diretores, né, eles não aceitaram porque aquilo ficou muito progressista. Né? Naquela época ainda não era bem vista a questão da contracepção, o próprio divórcio ainda era uma coisa que estava avançando, não era ainda muito bem aceito na sociedade. Então ele fundou o Conselho Populacional, e com a fortuna Rockefeller também, e com outros apoios também, depois ele teve apoio da Fundação Ford e outras, botou para frente os planos dele de qualquer forma. Depois, mais tarde, a Fundação Rockefeller também entra na questão de planejamento familiar, de questão de controle de natalidade. Mas no início eles tiveram um pouquinho de resistência. E aqui é uma imagem deles promovendo essa questão lá no mundo asiático, já traziam naquela época aqui para a América Latina, desenvolveram DIU, desenvolveram anticoncepcionais, né? Foram bem fortes e agressivos nesse ponto, tanto de indústrias de desenvolvimento, quanto de treinamento de profissionais para inserção, para educação, para ensinar nas escolas, educação sexual lá nas escolas, né, na infância, isso tudo. Isso tudo a gente bebeu disso. Se for puxando ali atrás, a gente viu essas coisas, né? Pelo menos a minha geração, a gente já tinha na escola, eles tentando ensinar essas coisas aqui lá quando a gente tinha 7, 8 anos, né? E bom, por aí, lógico, com adequação, mas tinha essa abordagem, né? E aí, se a gente for puxar hoje o site do Conselho Populacional, essas imagens aqui eu peguei tudo no site deles, assim, eles têm ainda essa atuação no mundo, né? África, Índia, Brasil, né? Aqui tudo, e no primeiro momento tem uma certa beleza, né? Então, vamos ajudar os que estão mais precisados e tudo mais, mas olha só que interessante, esses 3 aqui que eu coloquei, eles foram alguns nomes importantes, mas não são só eles, a gente vai pensando alguns, mas eram vários, era uma coisa que estava em voga na época. Eles são nomes importantes ali na fundação do Conselho Populacional. O Kingsley Davis, ele foi um dos demógrafos que se desenvolveu nesses estudos de demografia e sociologia. Ele foi um grande, o cara era genial, esse gênio do mal, mas era genial. Ele foi um grande demógrafo e sociólogo. Ele foi membro do Conselho Administrativo aqui do Conselho Populacional. O Frederick Osborne foi secretário, o Frank Nottestad, todos eles avançaram um pouco essas questões de demografia e sociologia, e os 3, eles eram membros da Sociedade Americana de Eugenia. Então esses 3 figuras aqui eram eugenistas. Aí você olha de outro modo para uma imagem dessa, né? Assim, cadê as figurinhas caucasianas aqui? Não é nada contra os caucasianos, mas assim, você vê como eles estavam indo, né, nesse lado, você vê como isso foi virando uma coisa racista mesmo, né? De outro lado, a gente vê ainda, foram esses 2 elementos, né? A gente viu então a questão da eugenia, essas grandes fundações, o desenvolvimento dessas grandes fortunas, né, que foram instrumentalizando essas questões, e a questão da explosão demográfica. Em paralelo, foi surgindo também o movimento feminista.
um movimento feminista mais ativo, que hoje a gente vê bastante, mas na época estava iniciando. Uma expoente desse daí foi a Margaret Sanger. Ela era enfermeira americana, e então ela acabou lidando com uma questão realmente muito degradante da mulher naquela época, tanto pela precariedade da saúde, quanto às vezes pela própria pobreza, se estivesse lidando com bairros mais simples e tudo mais. Então ela viu coisas muito difíceis de fato, e foi combater isso daí. Só que ela também era abertamente, isso daqui não é assim, não são coisas que você pega no rodapé de alguma coisa, não. Ela era abertamente eugenista, ela fazia parte das sociedades, dialogava, publicava, trocava cartas, então ela era abertamente eugenista também. E numa dessas cartas para a Sociedade de Eugenia de Londres, ela fala que uma grande missão do controle de natalidade que ela se envolvia era levar para os mais pobres e menos dotados biologicamente o reconhecimento da natalidade. Quer dizer, não é todo mundo que eles querem controlar a natalidade, são os mais pobres, os menos dotados biologicamente segundo os critérios deles, né? Então, isso tudo pensando naquela coisa de seleção de espécies, né? E aí, uma outra publicação dela, esse é um livro que a gente encontra também na internet, a coisa mais misericordiosa que uma família numerosa faz é matar, para um de seus membros infantis, é matá-lo. Quer dizer, uma família numerosa não tem que ter muita criança, começou a nascer muito, tem que fazer aborto mesmo, tem que matar, não tem... É isso que ela defendia abertamente. Um outro livro dela, ela fala que a eugenia é muito valiosa, porque faz eles perceberem que eles estavam se submetendo a uma classe de seres humanos em constante aumento e incessante proliferação. Somos nós, tá? Somos os latinos, os africanos, as coisas, que nunca deveriam ter nascido. Então, assim, a gente vai vendo da onde... É muito comum a gente ver nos sites hoje do movimento abortista, eles falarem que não, isso são ataques injustos a ela. Mas aqui, assim, você abre, você busca esses livros, isso está tudo aberto, isso não é nada escondido, ela defende isso tudo abertamente, né? Na época não era mal visto, né? Não sei, talvez com essa agressividade, com essa virulência, mas a eugenia em si não era ainda mal vista, né? Então não tinham pruridos de falar disso. E aqui foi uma das primeiras clínicas de controle de natalidade dos Estados Unidos, foi a Margaret Sanger que abriu. E se a gente for ver, a gente vê todos esses rostinhos aqui, que é todo latino ali, de imigrante, né? Foi um bairro de Nova York mais pobre de imigrantes, 1916. Ela foi presa, porque na época não podia, depois ela fez um estardalhaço por ser presa, virou publicidade, depois foi solta. Então ela realmente foi uma grande ativista feminista nesse sentido. E aqui uma imagem que não dá para deixar de colocar numa situação dessa, e ela comenta em cartas, fui convidada para falar numa reunião da Ku Klux Klan, e ela tem foto mesmo de falando lá na reunião. Então, assim, é com esse tipo de ideologia que a gente está falando que essas coisas nasceram, né? E aí veio, de fato, a Segunda Guerra com o nazismo, e aí a eugenia começou a ficar mal vista, porque viram as consequências na prática do que aquelas ideias estavam levando, né? E tanto que mais tarde, isso aqui nessa época já estava em voga, mas mais tarde até no livro do próprio Frederick Osborne, lá do Conselho Populacional, ele reconhece que se for para avançar os objetivos eugênicos, é melhor que use um outro nome que não eugenia. Então, assim, eles viram que não estava mais pegando bem falar tão abertamente da eugenia. E foi nesse entendimento de, olha, a gente precisa de uma nova tática, não está mais muito legal a gente chegar lá num país mais pobre e falar, vocês precisam controlar a natalidade, né? Você começou a aparecer uma coisa imperialista, uma coisa racista e tudo mais, aquilo ali começou a virar o planejamento familiar. E foi nessa época, mais ou menos, que aquelas clínicas de natalidade lá da Margaret Sanger se tornaram a Planned Parenthood, que não sei se alguns já devem ter ouvido falar, quem já trabalha com a defesa da vida, é uma das maiores empresas, indústrias de aborto no mundo hoje, né? E ela nasceu lá no berço da Margaret Sanger, lá das clínicas dela de controle de natalidade. A gente vê depois aqui um fundo lá dos irmãos Rockefeller fazendo um investimento pesadíssimo na Planned Parenthood, inclusive chegando a ser chamado de o braço da Planned Parenthood nas pesquisas, no sentido de que eles investiam em pesquisas pró-aborto e pró-desenvolvimento de contraceptivos, né? E se a gente puxa, isso também é uma coisa, um exercício curioso, você puxa os relatórios, isso aí estão todos nos relatórios dessas grandes fundações. Se você puxa dessas décadas, mais ou menos, você vai vendo lá o nomezinho que eles tinham que declarar, né, onde que estava indo aquele dinheiro. Então, nos relatórios estava tudo ali, tal, bolsa para tal, para tal, para tal. Você vê bolsa para Planned Parenthood, para vários ONGs, feministas, abortistas e tudo mais.
Outro, a gente não vai falar de todas, a gente não vai tentar exaurir todas, porque realmente isso aí foi se multiplicando, né? Mas uma outra grande fortuna que a gente vê com muita força na cultura da morte foi a da Ford, que abriu a Fundação Ford em 1950. Eles também fizeram um investimento muito forte na Planned Parenthood e no Conselho Populacional. O próprio Ford fazendo um investimento no Conselho Populacional, que era dos Rockefeller. Então foi tendo um foi incentivando o outro, eles foram tendo esses investimentos. E além desses braços da iniciativa privada, que assim, parece uma bobagem, então tá bom, tem uma fundação ali, uma fundação ali. Não, né? A minha Universidade Federal do Paraná, ela recebeu muita bolsa da Ford. Muita bolsa. E uma coisa que eu fui perceber só depois de formada, de 1 ano e meio da parte de ginecologia e obstetrícia que a gente aprendia, 6 meses, quer dizer, 1/3 do curso, a gente só via anticoncepcional. Em que matéria que isso ia acontecer? Né? Em cardiologia, eu vou ver 1/3 do curso só de antihipertensivo, só de uma classe de medicação. Isso é um pouquinho estranho, né? Então você vê que eles faziam esses investimentos nas universidades ou nas pesquisas, mas eles exigiam que fosse feito alguma coisa conforme a ideologia deles, né? Então, eles tiveram influência aqui na USP, da própria Rockefeller, e por aí vai. Então, isso daqui investiu em universidades, formação de profissionais, em escolas. Então, isso foi fazendo realmente essa cultura. Em mídia, eles falam abertamente, olha, a gente precisa incentivar os instrumentos aí da mídia para poder mostrar para as pessoas que isso daqui é necessário. Então, eles foram fazendo uma reestruturação social, com base nos sociólogos deles e nos demógrafos deles, foi fazendo uma arquitetura social, refazendo uma arquitetura social mesmo. Isso ao longo de décadas, não foi da noite para o dia. Isso pelo menos desde a década de 50 até um pouquinho antes, como a gente estava vendo. E a gente puxou aqui para o governo dos Estados Unidos, porque num dado momento, também o governo dos Estados Unidos acabou entrando nessa questão. Em 1961, através de muito lobby ali dessas instituições de controle de natalidade, controle populacional, eles começaram a falar dessa questão do controle populacional como uma questão de segurança interna dos Estados Unidos. Porque se a gente faz o nosso controle, a nossa população a gente está controlando, mas o terceiro mundo, agora eu não falo mais terceiro mundo, mas os países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento não controlam a população deles, então esse povo vai atacar a gente depois. Esse vai ser problema para a gente depois. Então virou uma questão de segurança interna dos Estados Unidos. E aí os Estados Unidos eles fizeram uma agência de auxílio internacional, que é a USAID, que até hoje aí ela está atuante. O intuito dela é fazer um auxílio para os países mais pobres, para ajudá-los no controle populacional e nas questões que já estavam aí também em voga nesse período de planejamento familiar, né? Que era o antigo controle de natalidade. E aí foi investindo muito em desenvolvimento e disseminação de DIU, contraceptivo e drogas abortivas, o misoprostol e tudo mais. Além do governo dos Estados Unidos, que também entrou na questão, a própria ONU, em 1967, fez o Fundo de População das Nações Unidas, fundo de população mesmo, para controle populacional. Então, para angariar também investimentos para poder avançar essas questões, essas agendas. Então, pronto, a gente já está num panorama internacional, né? Começou ali com uma ou outra grande fundação, disseminando com organizações, universidades e tudo mais, mas entrou numa questão de governo e até da própria ONU, numa coisa internacional. E aí, em 1967, essas questões estavam avançando, teve um impacto do próprio Kingsley Davis com esse artigo dele, que ele fala, políticas populacionais, né? Os programas atuais vão dar certo? Vão ser bem-sucedidos? Ele chega e fala que não. Ele fala, muito bem, a gente está fazendo a questão do controle populacional, a gente está disseminando DIU, a gente está disseminando contraceptivo, mas não está sendo suficiente. A gente está fazendo uma redução muito, muito tacanha, assim, muito pífia aí do desenvolvimento do crescimento populacional. Aí ele fala lá, como já se sabe, isso no artigo dele, está tudo lá disponível online. Como já se sabe, o planejamento familiar é um eufemismo para contracepção. Ele mesmo fala, a gente está falando de planejamento familiar, é mais bonitinho, olha, eu vou ver como que eu vou montar minha família. Não, isso é um eufemismo para contracepção. Nós vamos jogar claro. Aí ele fala, parece ser evidente que o planejamento familiar pode resolver o crescimento populacional.
Mas a redução, ele fala assim, esses programas só estão mirando na redução da taxa de natalidade, mas estão falhando. Está reduzindo, mas está reduzindo pouco. Não vai ser o suficiente para resolver o problema do mundo, da explosão demográfica. Ele fala, se olharmos as medidas tomadas, o uso do planejamento familiar como meio de implementar essa política populacional tem limites. Como um primeiro passo, ele aceita. Ele fala, se for um primeiro passo, tudo bem, mas a questão é que nenhum país deu o primeiro passo ainda, em 1967. E o segundo passo para ele eram essas três questões. Lembra que ele é um sociólogo, não é só um demógrafo, então ele sabia avaliar a estrutura e a arquitetura social. Então ele falou, o que a gente precisa? Estimular mudança na estrutura da família, a célula da sociedade. A gente precisa mudar a mudança na estrutura da família, no papel das mulheres, que é a inserção das mulheres no mundo do trabalho, e nas próprias normas sexuais. Agora parece uma bobagem falar isso, mas imagina isso lá em 1965, entendeu? Isso daqui foi uma revolução, de fato, né, com o que estava acontecendo. E aí, ele era um grande expoente, ele era do Conselho Populacional, essas ideias foram sendo absorvidas e foram sendo desenvolvidas também por essas fundações. Ele fala que era necessária a modificação da complementariedade dos papéis do homem e da mulher. Hoje a gente já viu que isso foi muito mais além, com essas questões do gênero e tudo mais. Mas nessa época, eles estavam principalmente querendo dizer essa complementariedade no lar, do homem trabalhar, a mulher cuidar da casa. Não, a gente tem que arrastar a mulher para o mundo do trabalho também, porque aí ela vai ter outros interesses, ela não vai querer ter filho agora, ela vai querer ter filho lá com 35 anos, vai ter 1 ou 2 e tudo bem, né? Então, eles precisavam mudar essa estrutura da mulher arrastando ela para o mercado de trabalho. E aí, olha só que coisa, né? Eles falam assim, as mulheres poderiam ser requisitadas a trabalhar fora de casa ou obrigadas pelas circunstâncias a fazê-lo, né? Hoje em dia é tão raro isso, né? Uma mulher se sentir obrigada pela circunstância a cuidar da casa e ter que trabalhar fora, né? Que mulher que realmente que tem filhos, que formou uma família, que quer cuidar da família, está trabalhando fora porque está gostando? Uma ou outra, vai ter, claro. Mas assim, a gente, pelas circunstâncias que a sociedade se desenvolveu, a gente se vê obrigado a trabalhar. Então, assim, isso daqui deu certo. Essas ideias aqui do Kingsley Davis, deu certo. É o que a gente está vivendo hoje, né? E aí, voltando um pouquinho para as influências que isso daí tinha no governo americano, agora a gente já está no governo do presidente Nixon. Em 1972, o governo mesmo do Nixon, ele se envolveu muito também nessas questões populacionais. Ele falou, não, isso daqui de fato é um problema, isso é uma ameaça para os Estados Unidos, eu quero que aí quem está estudando isso me apresente as questões e nós vamos fazer um relatório interno nosso aqui do governo para saber como a gente vai lidar com isso. E o Rockefeller, lá, o terceiro, ele apresentou do Conselho Populacional, dos estudos deles, todo um relatório bem organizado para eles e falou, entre várias coisas, eles já começaram a ir um pouco além daquelas questões do Kingsley Davis, daquela quebra da estrutura familiar, da relação da mulher no mercado de trabalho e tudo mais. Aqui eles já começam a ir um pouquinho além, eles já começam a falar, olha, uma preocupação central tem sido o impacto demográfico do aborto. Então a gente não está mais falando ainda, aliás, não é mais, ainda, naquela época não se estava ainda falando do aborto como a saúde da mulher, a mulher que está morrendo porque não tem recurso e tudo mais. Está falando, não, olha, o aborto tem um impacto demográfico, a gente precisa começar a prestar atenção nisso. Aqui, ó, há poucas dúvidas quanto ao fato de que abortos legais e ilegais exercem uma influência de reduzir taxas de natalidade nos Estados Unidos. Então, eles estavam começando a entender que recorrer ao aborto era uma ferramenta para reduzir a taxa de natalidade. Ele não advoga isso nesse relatório, ele só lança, ele fala, isso aqui está começando a preocupar a gente, isso aqui está começando a chamar a atenção. Em 1974, sai um relatório do secretário do Nixon, aí saiu no nome dele, ficou conhecido como Kissinger Report, mas não foi ele o principal autor, ele só era o secretário da época, e foram os outros membros ali do governo que, ouvindo esses especialistas, demógrafos, sociólogos, fizeram esse relatório de como o governo americano ia reagir a essa questão do crescimento populacional. E quando a gente chega na parte do aborto ali, ele fala assim, olha, práticas no mundo, né? Worldwide Abortion Practices. Ele fala assim, nenhum país conseguiu reduzir o crescimento populacional sem recorrer ao aborto. Então tá, então agora eles entenderam que se não recorrer ao aborto, não vai adiantar os controles de natalidade que eles estavam fazendo, né? Então aqui já mudou um pouco o tema da coisa, né? E aí eles falam em outras questões.
E olha que curioso, essa aqui foi 74, um ano antes, em 73, foi quando, eu não coloquei aqui, mas foi quando foi liberado o aborto nos Estados Unidos com a Roe versus Wade, lá pela Suprema Corte. E em 73 o Congresso americano reagiu, né, que também foi um ato, essa liberação foi um ato da Suprema Corte, como estava avançando aqui no Brasil. O Congresso reagiu e fez essa emenda, Helms Amendment, para a lei que instituía a USAID, e falou: esses fundos não podem ser usados para aborto, nem para promover aborto, nem para treinar abortistas e tudo mais. Só que isso daqui, assim, foi uma reação do governo, mas não adiantou muita coisa, porque em 74, alguns dos membros que trabalhavam na USAID fundaram uma iniciativa privada, com incentivo que tinha de sobra, Rockefeller, Ford, MacArthur e companhia, fundaram a IPAS, que virou uma organização que investia nos países de baixa renda, nos países subdesenvolvidos em desenvolvimento, para questões de aborto. Desde o começo, questões de aborto. Isso daqui é um site atual, que a gente entra, a gente já vê eles fazendo um apelo para outras raças, e já vê a questão do aborto. Mas desde o começo eles já eram de promover o aborto. Por que eu estou mencionando o IPAS? Porque eles receberam muito investimento da USAID. Apesar deles, pela emenda, eles não poderem investir em aborto, a IPAS era uma instituição de planejamento familiar. Então, a hora que eles recebiam dinheiro, eles investiam em aborto. Então, ficou um desvio fácil. Na verdade, aquela reação do Congresso não ajudou muito. E esse daqui é atuante no Brasil e na América Latina toda até hoje, essa IPAS aqui. Aqui outras questões do governo, mas eles falando que o aborto é um direito humano, o aborto seguro, todas essas coisas. E o último ponto, assim, forte nessa questão, que foram essas grandes viradas na questão do desenvolvimento dessa cultura, foi com a Adrienne Germain, que também foi uma ativista, feminista, socióloga. Ela foi aluna do Kingsley Davis e brilhante também, uma brilhante aluna dele. Ele diz que é a mais brilhante aluna dele. E ela trabalhava para a Fundação Ford, e ela promoveu as seguintes ideias. Além daquelas ideias que o Kingsley Davis já estava defendendo, da questão da mulher, da mudança familiar, ela fala assim, que os programas de planejamento familiar estão reduzindo a taxa de fecundidade, mas não o suficiente, que era o que o Kingsley Davis já estava chamando a atenção umas 2 décadas antes, isso aqui é de 94. E ela fala assim, não estamos alcançando uma estabilização populacional do jeito que está sendo feito, né? E ela fala, essas tendências exigem uma reavaliação, isso em 94, uma reavaliação das políticas de população. Então a gente ainda está falando de políticas populacionais, de crescimento populacional e tudo mais. E a fim de garantir que elas criem condições que façam sentido para as pessoas terem menos filhos. Então, olha só, ela não está mais falando de, aliás, ainda não está esse discurso que a gente conhece hoje de, vamos cuidar da mulher, acolher a mulher e tudo mais. Não, ela está falando aqui, nós precisamos ainda controlar a população, nós estamos fazendo alguma coisa, ok, não está sendo suficiente, como meu professor já falou lá atrás, mas o que a gente precisa fazer é gerar condições para que criem umas situações em que faça sentido para as mulheres, para os homens que tenham poucos filhos. Eles têm que começar a entender que não é bom para eles ter filhos, entendeu? Ele está tendo uma manipulação do entendimento da família mesmo. E entra em toda essa questão de como que eles vão entrando numa coisa de reestruturação social e cultural mesmo. Esse artigo aqui, eu achei interessante pelo nome, ele fala assim, estabelecendo uma nova agenda, né, direitos humanos e reprodutivos, sexuais, humanos e reprodutivos. Quando a gente fala, não, a agenda deles é isso e aquilo, o pessoal fala que a gente é tudo maluco, né? Fala assim, não, isso aí é teoria da conspiração. Não, eles têm uma agenda, eles têm várias agendas, e eles abrem essas agendas, não é uma coisa secreta, né? Então, assim, ela falou, uma nova agenda, estabelecendo uma nova agenda. Isso aqui foi uma revolução, e é o que a gente vê hoje. A gente não percebe porque a gente já está mergulhado nisso. Mas na época não se falava de direitos das mulheres, direitos reprodutivos. Se falava de controle populacional, depois se falava de controle de natalidade, depois se falava de um planejamento familiar, vamos crescer, mas vamos fazer do nosso jeitinho aqui. Aí depois começou a falar de direitos sexuais e reprodutivos. O que ela fala? Que havia uma necessidade de transformar essas políticas populacionais em direitos humanos. E converter o planejamento familiar em serviços de saúde reprodutiva e sexual que promovam saúde e direitos.
Por quê? O que acontece quando eles fazem isso? A partir do momento que eles transformam as questões de contraceptivos, aborto e companhia em questões de direitos humanos, eles estão inserindo isso na parte legal. Aí se tiver alguém da área de direito vai saber isso muito melhor do que a gente, mas eles estão inserindo isso anterior a vários acordos que a gente tem internacionais, inclusive do pós-guerra, né, para não se repetir aquela coisa do nazismo, da questão do Tribunal de Nuremberg. Saiu toda aquela coisa, a gente falou, saíram vários acordos do pós-guerra para não se repetir uma coisa como aquela. Então, a gente tem vários acordos internacionais que amarram a gente com direitos humanos. Então, se ela insere aborto nos direitos humanos, então o aborto está anterior à minha Constituição, o aborto está anterior ao que o meu país definir, porque é um direito humano internacional, né, reconhecido intrínseco do ser humano. Então, olha que jogada de mestre essa mulher teve. Isso daqui foi genial, isso foi em 1994. Ela era da Fundação Ford, então na década de 90 tem essa estratégia de direitos reprodutivos, que ela foi avançando de saúde reprodutiva, e eles falam ali, essa abordagem não pode deixar de fornecer aborto seguro. Aí começou essa conversa do aborto seguro, direito da mulher, pela liberdade da mulher, né, e tudo mais. Uma outra fundação que a gente não entrou, mas a MacArthur, chega até a falar, os direitos sexuais e reprodutivos, eles significam esse controle responsável da reprodução e tudo mais, mas a legalização do aborto está implícita nessa agenda. Então, se você ouve alguém falando direitos sexuais e reprodutivos, você está falando de legalização de aborto, sim, tá? Isso está implícito na agenda deles. Se não está naquela pessoa que está defendendo aquilo naquele momento, ela está replicando uma coisa que as grandes fundações que financiaram dela estão fazendo. Então, está tendo uma intenção de legalizar aborto ali. E no próprio ano que saiu aquele relatório, aquele estudo da Germain, e alguns daqueles estudos ela publicou justamente falando, nós estamos nos preparando para a reunião da ONU. Então foi para essa reunião aqui da ONU que teve no Cairo em 94, que foi uma conferência de população e desenvolvimento. E ali eles tornaram esse entendimento da Germain, ficou internacional. Então eles foram lá e ficou, nos relatórios deles a gente vê que transformou o pensamento global das questões populacionais. Definiu uma agenda ousada, colocando a dignidade e direitos da pessoa humana dentro dessa questão de desenvolvimento e tudo mais. Então, essas questões de reprodução, de controle de natalidade, que ali virou planejamento familiar e aborto, se tornou uma questão de dignidade e direitos da pessoa humana, né? E aí eles foram avançando numa questão de priorizar os direitos humanos, incluindo direitos reprodutivos, essa questão de direitos reprodutivos. E a partir daí, em 95, teve uma outra reunião em Beijing que também reestruturou isso daí e foi mandando isso para frente. A partir daí, a ONU começa a pressionar os países, falando, olha, vocês não estão agindo de acordo com o acordo tal dos direitos humanos, vocês não estão tendo direitos reprodutivos, as mulheres no teu país estão sendo esquecidas, negligenciadas, etc. e tal. Então, a ONU começou a exercer uma certa pressão, inclusive no Brasil, para ter uma legalização de aborto também. Então, vamos lá, de todas essas coisas que a gente falou, né? O que a gente viu? Acaba tendo um panorama de diversas grandes fundações investindo muito dinheiro, muito capital em ONGs, coletivos e tudo mais, incluindo as Nações Unidas e o governo americano, e depois outros governos também foram entrando nessa questão. O Brasil foi um foco forte disso daí, na América Latina, África, Ásia. O Brasil foi com certeza, está em vários relatórios deles, né? E a gente vê hoje mesmo, a gente vê várias ONGs, universidades, ensinam nas escolas, coletivos. Quando a gente teve aquela questão da DPF 442, se você puxa lá os Amit Curi, lá 25%, 30% eram ONGs que recebiam, ou coletivos que recebiam financiamento dessas fundações. Então, até hoje, essas coisas estão tendo influência direta na gente, né? No nosso país, nas nossas políticas, né? E aí resulta isso que a gente vê nas ruas, que a gente tá indo lá para o trabalho, aí você vê um movimento lá para o aborto e não sabe muito porquê. Apareceu na novela uma discussão do aborto, apareceu no jornal, as marchas pela vida.
que até teve outra aí semana passada, né? A gente vê também, é aquilo que a gente comentou no começo, parece uma coisa natural, nós estamos numa sociedade democrática, é natural que tem os prós e os contras e cada um vai ter que lutar pelos seus direitos. Mas aí a gente vê que não é bem assim, né? Não é bem assim a origem disso daqui, né? Da onde que saiu isso daqui. E só para fechar, então, é a mesma coisa que a gente comentou ali, mas aqui ficou um esquema mais bonitinho. Vamos ver. Ali tem essas grandes fundações, o Ford, o Rockefeller, depois o MacArthur, Bill e Melinda, né? Aqui nas 3 gerações do Rockefeller, a segunda, que o Rockefeller II começou a investir nos demógrafos, nos sociólogos, e o Rockefeller III entrou com tudo nessa questão da explosão populacional e no controle populacional. Ele fundou o Conselho Populacional, que recebeu, além da fortuna da própria família Rockefeller, recebeu financiamento da Fundação Ford. E 3 dos grandes, 3 dos funcionários, esses foram 3 que foram muito expoentes, foram muito famosos, mas com certeza tinham vários lá dentro que eram eugenistas, né? Foram eugenistas. A gente teve em paralelo aqui o movimento feminista, e a gente falou só da Margaret Sanger, mas a gente sabe que é um movimento gigantesco, né? Com várias nuances também. O avanço da Planned Parenthood e o desenvolvimento de DIU, pílula, aborto, né? A influência do Kingsley Davis aqui na Adrienne Germain, que foi da Ford, a gente não comentou, mas tem registros também de algumas conversas da Adrienne Germain tentando convencer o Rockefeller III a entrar na questão de aborto, e com o tempo ele acabou entrando também, né, com o Conselho Populacional na questão de aborto. E aí isso tudo foi se multiplicando e gerou isso que a gente vê hoje e a gente chama de cultura da morte. Então, tem a questão na música, na mídia, na novela, no filme, no cinema, na série. Vira e mexe, você está vendo uma série, de repente entra uma questão de aborto, entra uma questão de uso de DIU, de alguma questão nesse sentido. De eutanásia está começando a entrar, aqui no Brasil isso ainda está fraco, mas a gente já vê alguns filmes começando a defender a eutanásia, a tentar mover essa coisa para frente. Saiu um filme, já tem alguns anos, falando da história eu não vou lembrar do nome do doutor, é Dr. Jack, alguma coisa, mas ficou conhecido como Dr. Morte, o grande expoente da eutanásia, e quem fez o papel desse médico que fazia suicídio assistido e eutanásia foi o Al Pacino. Ele tá magnífico no papel, mas o cara virou assim um mártir praticamente, sabe? O cara era um psicopata. Aqui dá para falar com tranquilidade, essa personalidade, esse homem era um psicopata, mas eles fazem um filme como se ele fosse um defensor dos direitos humanos e tudo mais. Então a gente está vendo as questões da eutanásia avançando também na periferia, né? Aos poucos vai acabar entrando aqui também no Brasil. E aí, voltando para o Papa São João Paulo II, quando ele fala dessa questão da cultura da morte, ele chama a gente para essa questão, isso eu achei meio interessante. Então ele fala lá que a gente está diante de um combate gigantesco e dramático, a coisa é enorme e já está completamente disseminada. E que é essa questão do bem contra o mal, morte contra a vida, cultura da morte contra a cultura da vida. E ele fala que a gente não está só diante, mas a gente está no meio desse conflito, e todos nós, ele não fala só os padres, a igreja, nós vamos nos posicionar. Não, todos nós, ele chama os leigos para esse combate, né? Ele fala, nós temos essa responsabilidade de decidir incondicionalmente em favor da vida, né? A gente sabe que é difícil, né? Não sei quem já conseguiu acompanhar essas questões de defesa da vida, é sempre uma briga, falaram lá que ela é briguenta, né? Ela entra lá com as feministas, então é briga, o pessoal é violento, às vezes quem está aqui na ponta, a feminista que está na tua frente não faz ideia disso daqui, vai achar que você é louco, né? Então ela não faz ideia do que ela está pondo para frente, né? Então assim, não é fácil, é espinhoso, você é cancelado, quando você se posiciona, você é xingado, você é perseguido, mas assim, quando a coisa está perto da gente, a gente tem que se posicionar. Se a gente não quer entrar diretamente na briga, o que seria muito bom, tem a Marcha pela Vida, vamos lá ser um número então, sabe? Vamos lá apoiar a Marcha pela Vida, né? Vamos ensinar as pessoas o que está acontecendo, ensinar as crianças, né? Ficar de olho no que está sendo ensinado para as crianças, que está entrando nas escolas, né? E por aí vai. E acho que foi isso. Não sei se deu para dar um entendimento, mas a ideia era dar essa questão mais explanada, e como não foi uma coisa ao acaso. Foram questões muito bem orquestradas e que foram acontecendo ao longo dessas últimas décadas, que resultou nisso que a gente está vendo hoje em dia. Que a gente chama de cultura da morte, o Papa São João Paulo II já chamava de cultura da morte. E acho que é isso, passamos muito do tempo. Estamos bem? Estamos bem. Que horror, né? Podia terminar com um pouco mais de esperança, né? Terminou meio ruim. Vamos lá. É isso, pessoal.